Olá, leitores do RD News. Nós estamos de volta com mais uma entrevista especial. Dessa vez, nós conversamos de forma remota com a doutora Márcia Webb. Ela é médica infectologista, professora e coordenadora da área de infectologia do Hospital Júlio Miller. Nós vamos falar um pouco sobre o avanço da Covid, do novo coronavírus, em Mato Grosso e também como que a área médica analisa esta questão. A entrevista também é conduzida pela jornalista Mirela Duarte, que vai fazer a primeira pergunta. Boa tarde, doutora. A primeira pergunta é que mesmo não havendo remédio que tenha eficácia cientificamente comprovada contra o Covid, muitos prefeitos em Mato Grosso começam a distribuir o chamado kit Covid, né? Na capital, por exemplo, o kit anunciado é composto por azitromicina, ivermectina e ou antialérgico. Tais remédios são realmente benéficos ao tratamento inicial? Qual a avaliação que a senhora faz? Bom, então, uma boa tarde a todos. A primeira questão é que os tratamentos, eles têm que ser particularizados, né? Tratamento médico, ele não deve jamais ser feito na medida de um protocolo para ser criado um kit para distribuição para todos aqueles ou que estejam sintomáticos, porque podem estar com essa doença, Covid ou com outra qualquer, né? E não deve, muito menos podem ser dados para as pessoas que não têm sintomas como uma forma de evitar, de se prevenir da doença, porque isso não é verdade. Esses medicamentos, eles não previnem, eles são usados, a azitromicina, você citou o nome, então eu vou falar também. É um antibiótico que é usado em algumas circunstâncias, tem algumas indicações. Isso deve seguir a avaliação médica para cada consulta que é feita. A ivermectina é um medicamento antiparasitário, então quer dizer para vermes, e que é usado até largamente, e que não existe uma comprovação, não existe aquela chamada evidência científica, então, que seria uma comprovação, de que o uso desse medicamento traria algum benefício para quem usa, assim, tentando evitar a Covid ou tentando se tratar da Covid. O que existe, então, se você me permite estender um pouquinho, o que existe é o seguinte: a ivermectina, ela, como outros medicamentos, alguns medicamentos, inclusive para parasito, eles são testados em laboratório, laboratórios, inclusive, de pesquisa, para ver a atuação, que tipo de micro-organismo, que tipo a princípio, se por exemplo, um parasita, se um vírus, se aquele medicamento tem ação. Foi feito um estudo, esse é o mais recente, digamos que é o que foi feito na Austrália, e que o grupo de pesquisadores mostrou que in vitro, que é aquela situação hipotética de laboratório, células cultivadas ali, foi mostrado que a ivermectina teria uma ação sobre coronavírus, inclusive sobre o SARS-CoV-2 agora, que é esse que causa a Covid. Bom, o que acontece é que isso é muito comum, esse tipo de pesquisa, e que vai dar uma base para, assim, se pensar, será que ele vai fazer efeito quando o tratamento da doença, isso é comum, muito comum na ciência, na medicina. Acontece que agora, como é tudo muito divulgado, muito rápido, e todos querem uma solução rápida, isso que seria só uma demonstração de laboratório para depois ser estudada, acabou saindo como uma solução para a doença. E isso está muito longe de ser uma solução. Aí tem estudos feitos, tem um único estudo que mostrou algum benefício, é um estudo feito nos Estados Unidos, que mostrou algum benefício da ivermectina para doentes muito graves e que dependiam de oxigênio por respirador, tal, por outros meios. Até para pacientes que estavam internados graves e que não precisavam desse oxigênio, a ivermectina não mostrou esse mesmo benefício. Então, ela mostrou um pouco
pouco de benefício, quer dizer, melhorou um pouco a sobrevida daqueles que eram graves, e não mostrando para aqueles outros graves que não dependiam de oxigênio, ela aponta para nós o quê? Que provavelmente fases mais precoces, ela nem seria um bom medicamento. Mas veja, tudo isso em estudo. Então, a conclusão, que parece simples, é dizer, a resposta pode ser muito simples nesse momento. Esses medicamentos têm alguma ação comprovada para a COVID em qualquer forma de doença? Não tem. Deveria haver uma distribuição assim para todos do medicamento? Não deveria. E isso é uma forma de você substituir o certo pelo errado, substituir a necessidade de consultas, de necessidade de assistência médica, por uma que não dá para todo mundo, que a gente sabe que está numa situação de colapso, então eu substituo, eu dou um kit e com isso é como se eu estivesse resolvendo. Não está resolvendo. Perfeito. Tem mais uma pergunta, que em alguns municípios, os prefeitos também incluíram a cloroquina e esse outro hidroxicloroquina, medicamentos bastante questionados, né, ainda, e se há alguma orientação para o uso ou não deles. A senhora disse das consultas também, né? Mas, assim, independente disso, os prefeitos já estão incluindo, né, esse tipo de tratamento. Uhum. Então, a cloroquina e a hidroxicloroquina, eles foram, na verdade, também elevados à categoria de medicamentos com comprovação para tratamento da COVID. Se viu que isso não era verdade. É a mesma situação que hoje passa a ivermectina. Algum trabalho de laboratório mostra uma ação que pode ter no vírus, e depois, já como a cloroquina, isso começou um pouco antes, então já tem vários estudos que mostram que ela não conseguiu mostrar nenhum benefício, ela não conseguiu nem impedir que o paciente fosse a óbito, impedir que ele fosse para o respirador, impedir que ele tivesse formas graves, né? Então, como é que se faz isso? É comparando grupos mesmo, grupos que tomam o medicamento e grupos que não tomam. Se não há diferença entre eles, você percebe claramente que não houve benefício com o uso do medicamento, tanto faz ter usado ou não, a evolução foi parecida. E, inclusive, alguns estudos mostram que com a cloroquina eu posso ter um pouquinho mais de efeitos colaterais, inclusive arritmias cardíacas, que poderiam ser um problema para o paciente grave. O que alguns falam, e vocês devem ter conhecimento, é que em fases precoces ela seria eficaz. Existem, infelizmente, inclusive médicos preconizando para fases precoces na forma de kit mesmo, a cloroquina, mas assim, não tem nenhuma comprovação disso. Isso continua sendo baseado na opinião própria, não é baseado em nenhuma evidência, não é baseado na ciência, e é muito importante a gente lembrar que, assim, a ciência ela é a única responsável hoje para que a gente tenha uma expectativa de vida de 70, 80, 90 anos. A ciência que trouxe as vacinas, que trouxe os tratamentos não foram criados a partir do nada. Enquanto o mundo tinha uma capacidade de produzir ciência menor do que a atual, as pessoas morriam com 30, 40 anos, as pessoas morriam de doenças infecciosas, não tínhamos antibióticos, não tínhamos várias coisas. Então, a gente não pode menosprezar a ciência tem seu tempo, tem seu caminho, e quando diz nós não temos comprovação, é porque não temos, não há interesse nenhum em dizer que não tem. Se tivesse o interesse daquele que trata, daquele ou do médico que representa os infectologistas, os intensivistas da UTI, ou os cientistas, nesse momento, eles só têm o interesse em encontrar um bom tratamento para a COVID-19, que é uma doença que tem se mostrado surpreendente, que muitas vezes evolui de forma inesperada, e todos têm, a cada dia, aprendido com a doença de forma da capacidade que ela tem de produzir vários focos de doença diferente, e aqueles que levam com seriedade, a única coisa que querem é que se alcance uma vacina para evitar, aí sim evitar de fato, e enquanto não se tem, ter um bom tratamento. E hoje o melhor tratamento é ser assistido
pelo médico, pela equipe médica, na fase necessária. Forma moderada, uma consulta, uma observação e pode ter alguns medicamentos. Forma grave, dentro de hospital, sendo assistido por equipes competentes e com alguns medicamentos na hora certa. Tem alguns que podem ser usados? Claro que sim, mas na hora certa. Jamais como distribuição de kit e que alguns vêm se promovendo com isso. Essa é a realidade.